Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Os irmãos acompanharam na leitura do Antigo Testamento que nós fizemos há poucos momentos, a referência lá do capítulo 21 de Números, onde encontramos o episódio em que Israel começa a murmurar contra Deus e murmurar contra Moisés por conta da situação que eles estavam vivenciando no deserto depois de terem saído do Egito. O versículo 14, que é o primeiro versículo do texto que nós acabamos de ler, no capítulo 3 do Evangelho de João, é uma alusão justamente a esse episódio narrado lá no texto de Números 21. Nós encontramos a informação de que o povo começou a ser punido com terríveis ataques de serpentes venenosas por causa da sua murmuração contra Moisés e contra Deus. A expressão que você vai encontrar lá no texto de Números é bastante significativa. Diz assim: por que nos fizeste subir do Egito? Reclamavam. Para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão, referindo-se ao maná. Se você olhar um pouquinho para a história de Israel, e principalmente para o momento em que eles estavam vivendo, você vai perceber que essa reclamação, essa murmuração do povo de Israel não fazia absolutamente nenhum sentido. Olhe um pouquinho mais para trás na história. Israel tinha passado muito tempo dentro do Egito, inicialmente levado pela situação de seca que foi conduzido até o Egito, mas depois de um tempo, o povo do Egito já não sabia mais quem era, não sabia quem era descendente de José, que tinha sido um dos principais líderes lá no Egito, e o povo do Egito, e principalmente o faraó, começa a fazer aquilo que todo mundo que tem poder demais faz. Começa a explorar o povo de Israel, e eles se tornam então, dentro do Egito, em escravos. Quem já leu o livro de Êxodo sabe muito bem como isso funciona, né? Eles começam como escravos, aí Faraó começa a achar que a coisa está muito fácil e começa a dizer: não, vou apertar um pouco mais, vou exigir mais desse povo. E eles então agora começam a não só ter que construir as coisas que Faraó queria que eles construíssem, mas eles tinham que ir buscar o material para fazer a construção, para fazer os tijolos e fazer a construção. E essa realidade me lembra muito uma expressão que é muito famosa de um dos grandes escritores russos, chamado Leon Tolstói. Tolstói tem uma frase espetacular, ele diz assim: os ricos
sempre ajudarão os pobres, os ricos sempre farão o bem para os pobres, menos descer de suas costas. Essa é a realidade que nós temos dentro do Egito. Faraó, todo poderoso, explorando Israel, mas não queria se livrar daquele povo que era oprimido e estava ali trabalhando como escravo para o faraó. Mas aí Deus manda Moisés, liberta o povo de Israel do Egito, manda lá as pragas que você já conhece a história, e faz com que o povo saia do Egito e leva o povo para o deserto, direcionando para a terra prometida, a terra que seria a terra de Israel. No meio do caminho, adivinha qual foi a reação do povo? Por que foi que Deus nos tirou do Egito? Lá estava como escravo, lá estava sofrendo, lá estava sendo oprimido, agora está livre, e agora já cansou do maná, não quero mais, eu estou com saudade da panela de carne que eles tinham lá. Você percebe como é muito fácil do povo se rebelar contra Deus? E aqui se rebela contra Deus e contra Moisés, que era o líder colocado pelo próprio Deus. Isso mostra uma realidade e uma tendência muito comum em quem conhece a Deus, a tendência de reclamar quando as coisas não acontecem como a gente quer. E hoje em dia não é muito diferente nas igrejas. Por que Deus permitiu que acontecesse isso, que acontecesse aquilo, que eu te passasse por essa ou por aquela situação? Como se Deus estivesse sentado no seu trono no céu, olhando para a igreja e dizendo: deixa eu mandar um probleminha aqui, porque esse pessoal aqui está muito tranquilo. Como se Deus fosse algum tipo de personagem sádico que gosta do sofrimento dos seus filhos. Pelo contrário, Deus continua abençoando os seus filhos, e você vai encontrar essa expressão de maneira muito clara nos Salmos, quando o salmista reconhece que Deus manda a chuva sobre os bons e os maus. Deus manda a sua bênção até para quem não merece, e às vezes quem não merece é quem se identifica como seguidor de Jesus Cristo. Aqui é o povo de Israel que se rebela contra ele, e hoje em dia o povo da igreja, que muitas vezes também se rebela contra Deus, não gosta das coisas como estão e começam a murmurar contra Deus e murmurar contra aquilo que Deus está fazendo na vida da comunidade. No texto nós encontramos como consequência da murmuração do povo de Israel, Deus mandando serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E aí, quando as pessoas se deram conta de que, caso persistissem nessa postura de rancor contra Deus, todos iam perecer, então eles procuram Moisés e suplicam para que Moisés intercedesse por eles. E sabe de uma coisa? Se você acompanhou a leitura aí, você vai perceber que parece que a solução dada por Deus é meio estranha, eu diria até que meio desconcertante. E sabe por que eu digo isso? Pensa o seguinte: olha a expressão que está lá em Números, disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, ponha na haste, sobre a haste, e levante no meio do povo, e que todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Por que dentre tantas outras alternativas possíveis, por que Deus foi escolher essa, que é muito parecida com o tipo de crendice que era comum nos povos em torno de onde Israel estava? Simpatias supersticiosas. Olhe para lá que aí funciona, deixe de fazer tal coisa que aí funciona. Isso parece muito com as práticas comuns dos vizinhos de Israel, que tinham simpatias supersticiosas, crendices, e até encantamentos praticados por feiticeiros, bruxos e encantadores.
por que Deus deu essa solução? Não parece estranho? Não seria muito mais fácil se Deus falasse assim: olha, mande avisar o povo que a partir de agora ninguém mais vai ser mordido, eu vou retirar as serpentes. Por que essa simbologia? Olha, é preciso que você perceba que aqui nesse texto há algumas referências com outros textos, para você entender o que Deus está fazendo. Primeiro, obviamente, aqui há uma relação com os serafins. Você vai encontrar os serafins lá naquela imagem de Isaías 6, quando Isaías tem a visão de Deus, né, e ele vê os serafins voando e tudo mais. Mas também é bem possível, e aqui para quem gosta de filmes dos dias atuais vai se lembrar, é bem possível que haja também uma referência ao basilisco, que é uma serpente mitológica. Hoje em dia o pessoal conhece o basilisco por causa dos filmes do Harry Potter, né? Se você falasse basilisco antes dos filmes de Harry Potter, ninguém saberia que se trata de uma serpente, né? O basilisco era uma serpente mitológica que era tão letal, tão peçonhenta, que era capaz de matar até com o seu hálito, ou mesmo com um olhar, né? E aqui então nós temos uma solução proposta por Deus, que parece muito estranha, mas eu vou propor aqui uma interpretação que na verdade não é minha, é a interpretação que o próprio João faz desse episódio. As serpentes são seres rastejantes, e o seu lugar onde é que é? Na rés do chão, não é assim? O lugar da serpente é nas tocas, nos porões, na rés do chão. Mas aí Deus manda Moisés colocar a serpente de bronze não no chão, mas no alto. Ué, mas por quê? Qual o significado de colocar uma serpente no alto? Pense o seguinte: uma picada de cobra de uma serpente faz com que a pessoa imediatamente olhe para onde? Para baixo, porque é onde a serpente fica, não é assim? E hoje se sabe, não há novidade para ninguém, hoje se sabe que quando alguém é mordido por uma cobra, o remédio, né, o soro que é capaz de salvar a pessoa, é feito de quê? Do próprio veneno da cobra. Não serve outro remédio. Não adianta você fazer um placebo, né, fazer um remedinho de água com açúcar e dizer: toma isso aqui que sara. Não funciona. Precisa ser do próprio veneno daquela serpente, não serve de outra também. Precisa ser o mesmo tipo de cobra. Para combater a serpente da morte, que rasteja para matar, Deus oferece a serpente da vida, que se ergue para salvar. A proposta de Deus é deixar claro para o povo de Israel, e nesse texto agora interpretado por João, que não há outra forma de encontrar a salvação senão naquele que vai ser erguido. E não se iluda, a expressão que aparece aí, erguer ou levantar essa serpente na haste, é exatamente o mesmo verbo que é usado no Novo Testamento para descrever a crucificação e a ressurreição de Jesus. Ele foi levantado e ele foi ressuscitado, e os verbos são exatamente os mesmos, para deixar claro que assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, que a solução dada por Deus foi levantar uma serpente que daria vida, agora quem daria vida e vida em abundância seria o seu próprio Filho. Ele seria erguido, ele seria levantado dentre os mortos, e é essa a expressão que nós vamos encontrar nos versículos 14 e 15. Assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós vimos há poucos dias atrás aqui um outro texto que também usa o mesmo verbo: destruir este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei, o erguerei. É a nova aliança em Jesus Cristo.
Não há mais salvação na serpente levantada, agora a salvação está em Jesus Cristo. Para nos salvar da destruição, Deus nos desafia não a olhar para baixo, mas a erguer os nossos olhos, a ressuscitar o nosso olhar e encontrar na própria cruz expressão máxima do rancor e ódio, o antídoto para o rancor e o ódio que envenenam as almas das pessoas. Essa foi a solução dada por Deus para o povo. Essa foi a solução que Ele propôs para o povo de Israel, e eles foram resmunguentos. E nós temos que reconhecer que hoje em dia o que não falta nas comunidades de fé é gente resmunguenta. Qualquer coisinha que o desagrada, qualquer palavra que não é agradável ao seu ouvido, e ele já está reclamando. Qualquer coisa que Deus faz ou conduz que não vai para o caminho que a gente escolhe, e a gente já começa a resmungar e a reclamar com Deus. E então nós aprendemos com João, da mesma forma que Deus salvou o seu povo no Antigo Testamento, erguendo a serpente, agora Ele nos salva, erguendo a Jesus Cristo, a quem nós devemos confiar, em quem nós devemos depositar a nossa fé. Ele é o nosso Salvador, Ele foi erguido por Deus. Não há salvação em nenhum outro, nem em ninguém, nem em nenhuma prática, nem em nenhuma crendice, a não ser naquele que é o que foi levantado pelo próprio Deus. Que a nossa fé, que a nossa confiança possam ser depositadas em Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.